pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Camila e no vídeo de hoje a gente vai pintar com aquarela em pastilha. Há uns vídeos atrás eu fiz algumas aquarelas em pastilhas aqui e eu disse que eu estava tentando me acostumar ali com o material que eu ainda não estava acostumada, afinal eu sempre usei a aquarela em bisnaga. Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como é que está a minha evolução nesse material. E pra isso eu vou atender um pedido muito especial, que eu vou desenhar minha sobrinha. Ela tá bem naquela fase de princesa unicórnio. Um beijo a ela. Esse desenho e esse vídeo é dedicado para você. Ela tem 4 aninhos, tá, gente? E ela assiste meu canal. Um beijo. A tia ama muito você e está morrendo de saudades. E sim, ela mora no Brasil. Triste, gente, é muito triste perder algumas coisas assim. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Volta pro desenho. Então, a gente vai fazer um desenho dela de princesa unicórnio. Quem pediu esse desenho foi a minha mãe, então eu vou fazer esse desenho hoje com aquarela, numa técnica diferente das técnicas que eu costumo utilizar. Pra quem viu o vídeo de despedida da Dona Raposa, que eu falei que eu ia mudar um pouco a minha estética e eu queria deixar os meus desenhos um pouco menos infantis do que eles estavam levando ali, principalmente até que eu falei na estética da Dona Raposa em si, estava indo para um lado muito infantil e eu não queria. Só que a gente vai desenhar uma princesa unicórnio, então eu tenho um grande desafio aqui hoje, que é tentar deixar um estilo de desenho um pouco mais realista. Não vai ser 100% porque não é o meu forte, então eu só vou tentar utilizar algumas técnicas para tentar tirar ali um pouco do desenho infantil, mas também é um desenho de uma criança, então, gente, vai ser uma loucura. A gente vai ver agora como é que vai ficar o resultado desse desenho. Eu espero muito que vocês gostem. Eu espero muito que a Ayla goste também. E bora lá pra mesa desenhar, então. Eu comecei, então, preparando aqui o meu cantinho. Já peguei a água. A aquarela que eu vou usar é esse estojinho da Sakura, que vocês já viram aqui pelo canal. Eu também já vim com o meu esboço pronto no papel da Canson, gramatura 300 para aquarela. E eu peguei os meus pincéis, que vocês também já viram aqui pelo canal, e deixei o meu sketchbook aqui do lado para eu ir fazendo os testes de cor antes de eu fazer direto no desenho. Como eu não tô com nenhum papel de rascunho aqui, eu peguei o meu sketchbook mais antigo, só para eu não precisar fazer o teste numa folha oficial ali e não ficar gastando folha à toa. Eu comecei então apagando um pouquinho desse esboço para grafite do lápis não atrapalhar ali na hora que eu for fazer e mesclar com a aquarela e sujar o papel. Então é sempre bom tirar um pouquinho essa camada mais espessa de grafite para ela não se misturar ali com a tinta e a água. E ali eu comecei a preparar então o que eu queria como tom de pele. Vocês não vão ver aqui a foto que eu estou usando de referência, mas eu tô usando aqui a foto do aniversário da minha sobrinha. Eu estou fazendo exatamente a roupa que ela usou no dia. Estou usando a foto dela de referência para tudo. O esboço, inclusive, eu fiz utilizando o tablet como mesa de luz. Eu não sei se vocês estão acostumados com esse tipo de transferência de desenho, né? Mas quando você coloca o papel em cima da tela do tablet, ou da tela do celular, ou da tela do notebook, num quarto escuro, você consegue fazer a transferência de uma foto direto pro papel. Fica bem mais rápido do que você for fazer o desenho na mão todo, somente olhando e desenhando. Porém, você tem que ter uma certa noção ali, porque você não consegue pegar todos os detalhes, principalmente porque eu fiz um desenho um pouco pequeno, o meu papel é A5, então os detalhes do rosto, a mãozinha, tudo isso eu fui fazendo depois de ter passado só o contorno do corpo. Então os detalhes eu fui fazendo à mão mesmo, mas a silhueta toda dela eu peguei assim, colocando a folha em cima do iPad pra passar o desenho um pouquinho mais rápido, as proporções. Então essa é uma técnica muito legal e que facilita muito o nosso trabalho, viu? E aí vocês viram que eu comecei primeiro me descendo toda a região que eu ia passar a tinta, só com água, e depois eu vim com aquela tinta bem diluída. E agora a gente vai esperar secar um pouquinho para vir com a mesma tinta, só que menos diluída em água, então mais tinta do que água, para começar a dar sombra, volume no desenho.
E aí eu fui acompanhando a luz e a sombra que tava na foto. Eu tentei replicar, não ficou 100%, como eu disse, o meu forte não é realismo, mas utilizando uma foto como base, ajuda muito a gente a entender ali onde precisa vir a sombra, de onde está vindo a luz, para você replicar e ter um efeito um pouquinho mais realista, fica bem legal. Inclusive, eu gostei bastante do resultado final, vocês vão ver já já. Mesmo não sendo um hiperrealismo, traz um pouco mais de volume, luz e fica um resultado bem interessante. Aí eu comecei a aplicar um pouquinho de vermelho, mas bem pouquinho, bem diluído em água, para começar também a dar mais volume na forma da pele, porque se eu vier apenas com uma cor de tinta vai ficar muito... não dá muita noção de 3D, né? Então não dá muito volume no desenho. Então é legal a gente ir aplicando a sombra, a luz, conforme a gente vai observando ali a imagem. Aqui vocês vão me desculpar, porque o sol começou a aparecer e ele resolveu dar uma espiadinha aqui no meu desenho. E aí a gente teve muita variação de luz nessa hora na gravação. Mas dá pra enxergar o que eu tô fazendo. O vestido, eu fui acompanhando exatamente o vestido dela, a corzinha da foto, mas de uma forma um pouco mais abstrata. Eu não quis me prender muito, eu queria fazer uma coisa um pouco mais artística mesmo também, sabe? Não queria me prender ao realismo, como eu disse, não é muito o meu forte. E aí eu tava experimentando a textura que eu queria aplicar. O vestido dela tinha esse tecido por cima com várias cores. E a parte de baixo era branca, só que eu passei um pouquinho do rosa só para dar um pouquinho mais de volume nesses detalhes do vestido. E aí eu vim com um pincel bem fininho para começar a fazer os detalhes do vestido, então, e do rosto também, né? Os detalhes do acessório da cabeça, as florzinhas que tinha na tiara e no vestido, tudo isso eu fui fazendo com esse pincel bem fininho, que vocês já viram em outros vídeos aqui do canal também, que é o pincel que eu comprei, aqueles pincéis de fazer arte em unha, né, New Art, e eu uso para fazer os detalhes do nosso aquarela aqui. E aí eu fui fazendo todas as misturinhas de cor, nesse momento eu tava fazendo a mistura do roxo, porque tinha umas florzinhas roxas. O vestido dela era bem colorido, assim, no caso. Tinha muita... a referência era unicórnio, né? Então tinha todas as cores, arco-íris, era muito bonitinho. E aí eu fui aplicando, então, os detalhes, tudo com esse pincelzinho. E quando eu queria uma cor um pouco mais escura, eu vinha com menos água. E quando eu queria uma cor um pouco mais clara, eu colocava um pouquinho mais de água, que aí fica um pouco mais translúcido no papel. E a gente tem esse resultado. Com bastante delicadeza eu fui fazendo os detalhes do rosto, porque é um desenho que eu fiz um tamanho um pouco pequeno, como eu disse. Então eu precisava ir com bastante paciência, bastante calma. Esse vídeo não tá acelerado nem nada, então para vocês verem exatamente o tempo aí que eu usei para fazer esse desenho. O acessório dourado da cabeça eu utilizei o bege, o branco do próprio papel e um marrom um pouco mais escuro para dar essa carinha um pouquinho mais dourada. É um detalhe que fica bem interessante. Depois eu vim com a caneta de gel branca para acentuar um pouquinho mais o branco do brilho. Mas, por enquanto, é isso. Aí eu fiz o olhinho do unicórnio do vestido dela. Muito fofo. E pro cabelo eu comecei primeiro passando uma base clara, toda basicamente bem manchado, assim. Eu não segui muita regra, eu fui fazendo um pouco mais solto, e aí eu escureci
mais a cor dessa tinta e fui fazendo os detalhes. Então, o cabelo dela é entre um loiro e um ruivo, então eu fui fazendo nessa corzinha e sempre deixando alguns espaços um pouco mais claros, aparentes, porque isso dá brilho e volume pro cabelo. Os cachinhos dela eu representei só com essas ondinhas mesmo. E no final eu achei que ficou bem interessante, eu gostei bastante do resultado do cabelinho dela. Aí eu vim fazendo mais sombras, porque depois que a gente vai esperando secar entre uma camada e outra. Eu sempre falo isso pra vocês quando a gente tá trabalhando com aquarela, que a gente tem que esperar secar pra gente ver onde tá faltando sombra, onde tá faltando luz. E aplicando mais tinta ou tirando também, se for o caso. Mas geralmente nessa fase é a fase que a gente vai aumentando o contraste entre as partes do desenho. Então eu vim com essa tinta marrom, é a mesma tinta que eu usei no cabelo para fazer as sombras do braço e do pescoço. E eu vim com um tom de rosa para fazer essas linhas no vestido, para o vestido ficar um pouquinho mais intenso e não ficar tão transparente quanto tava. Para finalizar, eu usei essas duas canetas, essa preta para fazer a íris do olho. Ela é uma caneta bem fininha, então deu certinho ali, o desenho é bem pequenininho, funcionou super bem. E a caneta de gel branca para fazer os detalhes de brilho no acessório da cabeça. Tinha glitter na parte das orelhinhas do unicórnio, então eu fiz vários pontinhos para dar essa ideia de que tá brilhando, né? Não sei se vai dar pra enxergar muito bem aí na tela, mas pessoalmente dá pra ver bastante esse efeito, fica bem bonitinho. E aí eu fiz pelo vestido todo. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no canal pra não perder. Deixa o seu comentário também, me falando o que vocês gostariam que eu desenhasse por aqui. E ensinasse vocês também outros materiais, pode deixar o pedido de vocês aqui. E fiquem então com o resultado final do desenho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!